É isso aí, galera. Uma boa noite para vocês. Entra ao vivo aqui pelo Facebook, mais uma edição do Pacificador. E é claro que eu fico muito feliz de você já estar aí do outro lado da telinha. Tenho certeza que essa reunião não foi marcada por mim e por você, hein? Tudo conspirou aí lá daquela parte de cima do universo onde tem um Deus poderoso que cuida de mim e de você, e é por isso que estamos reunidos hoje nessa live de quarta-feira, mais uma edição do Pacificador. Eu já tô ficando meio velhinho, já tô esquecendo qual que é a edição. Eu acho que deve ser a quinta ou sexta edição desse Pacificador 2023. E eu queria contar para vocês hoje o dia, gente. A história é uma história verídica, isso, hein? Quando roubaram o meu carro, foi uma experiência muito assustadora, difícil, mas Deus teve um cuidado especial comigo, com a minha família na época. E eu quero contar para vocês hoje, aqui nessa edição do Pacificador. Não sei se você que me assiste já passou por isso alguma vez, de você ser roubado, de alguém roubar alguma coisa sua, mas é uma coisa muito desagradável, né? E eu precisei passar por isso. Na hora que você passa por um momento difícil, você não consegue compreender de primeira. Você não vai falar assim, eu tô passando por isso por causa daquilo. Eu tô passando por isso porque eu precisava. Não. Essa nunca vai ser a tua reação no momento de estar enfrentando um problema difícil, um momento complicado. Mas o que você não entende agora, a vida te mostra pro futuro. Nada é por acaso, né? Nunca a gente vai falar de um assunto. Eu não sei qual que é a tua pira, assim, em relação a esses malucos que falam de Deus, essas pessoas que acreditam no que pregam, esses malucos tipo Robson Freitas, que tira uma das suas lives de quarta-feira e volta a fazer uma programação extremamente diferente, né? Porque eu não vejo praticamente ninguém fazer isso. Não faço essa programação para me mostrar de maneira alguma. Jamais. Não faço isso aqui para dizer que sou melhor que alguém, porque não sou melhor que ninguém. Somos perante aos olhos de Deus todos iguais, todos criaturas perante Deus. Mas algo na minha cabeça veio há alguns anos atrás, depois de um convite de um grande amigo meu e mais louco que eu. Cara, você tem que ter amigo mais louco que você, entendeu? Amigo mais normal não vai te levar a nada. Só que aconselho é que esses caras tenham um Deus na vida, né? Não pode ter amigo louco que não tenha Deus, que é perigoso. E esse meu amigo chamado Sérgio da Mata, um dia me convidou para fazer um programa de televisão, sendo que eu nunca tinha feito programa de rádio, mas nunca de TV. E a ideia dessa programação é essa que você está assistindo aqui hoje, nessa noite de quarta-feira. Eu aceitei, como eu disse ali, foi uma pira muito massa. Eu aceitei o desafio de falar de Deus em rede nacional aí, em lives, e contar um pouquinho do que Deus faz e fez na minha vida. Porque eu acredito que todo mundo tem o direito de encontrar um caminho de solução para os seus problemas, de alívio para as suas dores e de alegria para as suas tristezas. E isso não é encontrado só nas caixinhas de remédio, sabe, gente? Isso não é encontrado só em livros de autoajuda, isso não é encontrado só em boas conversas. O segredo, o tesouro da alegria, da paz, da segurança, ele está no coração de Deus. Mas para que esse beneplácito, esse benefício chegue até você, você precisa conhecer o caminho de alcançar o coração de Deus. Se você conseguir alcançar o coração de Deus, você vai ser beneficiado pela paz, pela alegria e por tudo que Ele tem de bom para oferecer para a sua criação, para o ser humano, para mim, para você. Então eu sou um pacificador, aquele cara que chega na hora de um problema difícil e tenta trazer uma palavra de esperança. Esse é o papel que eu assumi na minha vida, é o que eu tento fazer na minha live comercial, é o que eu tento fazer quando eu estou em cima de um altar, quando eu estou na rua, quando eu estou conversando com alguém no UPA, como aconteceu esse final de semana. Eu tento simplesmente passar uma mensagem verdadeira que eu acredito mesmo. Aí você pode falar assim, Robson, parece que você não tem dias ruins, cara. Sempre vejo você com um sorrisão no rosto, segunda-feira na live do vendedor, quarta-feira no Pacificador sempre brincando e sorrindo, sexta-feira sorteando churrasco pra galera, de vez em quando no sábado comendo aquela feijoada e alegrando o povo nas lives. A sensação que eu tenho é que você não tem dias ruins. Parece que você sempre tá feliz. Parece que nada de mal acontece. Como eu queria que isso fosse uma verdade, né? Como eu queria que dias ruins não existissem, né? Inclusive hoje tem sido
Hoje, se eu fosse olhar para mim, fosse olhar para as minhas forças, fosse olhar para a notícia que eu recebi minutos antes dessa live para abrir aqui, gente, que foi uma notícia de arrepiar o meu braço, eu não estaria aqui. Porque não é fácil, nossa vida não é formada só de dias bons, dias fáceis, dias que a gente consegue lidar de maneira tão fácil como todo mundo lida, parece, sabe? Hoje tem sido um dia bem difícil. Por que é um dia difícil? Final de semana eu passei mal, depois fui jantar no meu pai, lá na minha mãe. Deixa eu só ver esse retorno aqui para mim ficar tranquilo. Dias bons, dias fáceis. Isso. Final de semana eu acabei passando mal, depois de ter ido jantar na casa da minha mãe, assim, uma coisa bem boba, fizemos uma carninha lá, nada demais, e eu passei mal mesmo. Acabei de madrugada tendo que ir ao hospital, meu abdômen ficou rígido. Eu achei parece que ia arrebentar alguma coisa no meu estômago. Senti muita dor, não conseguia deitar, não conseguia sentar, não conseguia ficar de pé. Passei por um momento muito complicado. E homem é meio estranho, né? Meio bicho do mato, né? Além de acordar minha mulher, falar pra ela, ó, eu não tô passando bem, peguei o carro, fui sozinho pro UPA. Cheguei lá com dor, mal, passando mal. Demoraram um pouco para me atender. Já me colocaram de observação, já fizeram eletrocardiograma, já pediram um monte de exame por causa de questão do meu peso, né? Tô muito acima do peso também. Também é um problema que não é fácil de lidar, mas sempre tô tentando vencer isso, porque não dá para desistir. E eu lá com muita dor, não podia sentar direito, não podia puxar minhas costas que doía a barriga, o estômago doendo. E eu analisando a minha vida nesse momento, né? Um momento ruim, né, Marciano, de você olhar para você, para tua vida e ficar analisando quando você está sentindo dor, quando você está internado no hospital. Aí eu acho que existe, eu fiquei pensando que, cara, existe algum motivo para os dias ruins serem tão presentes na nossa vida. Eu comecei a perceber que os dias bons são maravilhosos. Meu Deus, você sorri, você fica feliz, você se diverte, você aproveita, você come, você gasta, mas os dias felizes não ensinam muita coisa. Agora, os dias ruins, cara, ensinam demais. Ensinam muito. E na saída do hospital, eu sentado em frente, esperando lá do UPA, minha esposa ir me buscar com o carro, um rapaz com o rosto tudo machucado, tudo machucado. Entrou, ele bateu o carro dele, entrou caco de vidro até no olho dele, sabe? Não me recordo o nome dele. E eu ali conversando com ele, perguntei o que aconteceu, ele falou que tinha batido o carro e deu uma cochilada e arrebentou o carro, bateu no carro parado. E eu pude dizer para ele o seguinte, falei, cara, nada na vida acontece por acaso. Todas as coisas que acontecem a gente pode tentar tirar alguma coisa boa. Eu falei, essa situação você não vai conseguir ficar feliz, né, por isso ter acontecido. Mas isso vai te ensinar a ser melhor em alguma área da sua vida. Alguma coisa você vai mudar o seu comportamento para que melhore, né, as coisas para você. Ele olhou para mim, cara, é verdade mesmo. Aí eu perguntei o nome dele, ele falou assim, não, cara, eu te conheço. Falei, ué, você me conhece? Da onde que você me conhece? Ele, eu sou amigo do Thiaguinho TG. A música que eu iniciei o programa hoje de propósito. Ele falou assim, eu vi os clipes que vocês fizeram, o trabalho que vocês realizam, que legal. Deus abençoe, continue fazendo. Eu falei, nossa, cara, que massa, que legal. Então isso prova para mim que tudo que você, ser humano, faz de bem para alguém, ou faz mesmo sem saber se haverá retorno, saiba que tudo que você fizer é uma semente, que você vai plantar na terra fértil de alguém e Deus vai cuidar dessa semente lá dentro do coração dessa pessoa florescer e trazer um fruto de esperança e de solução para a vida dessa pessoa. Então, como eu já falei algumas vezes aqui no Pacificador, eu repito para você, se Deus te der uma oportunidade de ser a palavra dele aqui nessa terra, de contar uma experiência, de expressar esperança, não deixe essa oportunidade passar. Alguém está do seu lado precisando de oxigênio que vem da parte de Deus. E esse oxigênio se chama esperança. E essa esperança só é produzida nos dias ruins. Nos dias que você quer desistir, quer chutar o balde, quer largar tudo, às vezes quer sair correndo. São esses dias que nos ensinam. São esses dias que nos dão forças para caminhar e aprender a ser diferente da maioria. A maioria é ignorante a muita coisa, sabia? As pessoas preferem ser ignorantes do que enfrentar os problemas difíceis. Não faça isso. Enfrente os dias maus.
os dias difíceis. São eles que vão trazer as maiores experiências para a sua vida. Legal? Eu trouxe um texto aqui que fala muito comigo, que está escrito em Efésios 5, versículo 15, a seguir. Diz assim, ó. Portanto, prestem atenção na maneira de viver. Na sua maneira de viver. Preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios vivem. Os dias que vivemos são o quê? São maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas ao invés disso, encham-se do Espírito de Deus. Esse é o texto que eu quero introduzir para a história que eu vou contar para você hoje, aqui nessa quarta-feira. Eu tô ficando meio velhinho, tô começando a esquecer as datas, produção. Vou ter que começar a anotar as datas antes dos pacificadores. Mas eu acredito que em 2014, 2015, vamos ver, minha filha tá com 7 anos, 2015. 2016 ela fez 1 ano. Em 2015, um pouco antes do dia 26, que é o dia que a minha filha nasceu, ela nasceu no dia 26 de setembro. Eu nasci dia 26 de outubro, no mesmo dia nós nascemos. Só um mês de diferença. Alguns dias antes, eu acredito que eram uns 3 dias antes, 4 dias antes da minha filha nascer, eu tinha uma reunião na igreja. E nessa reunião, eu tinha que deixar minha esposa em casa e ela estava quase ganhando nossa bebê. Estava ali para ser poderia ser naquele dia. Então era muito arriscado deixar minha esposa sozinha em casa, grávida, quase ganhando o bebê. Aí a minha sogra, a dona Undina, um abraço para minha sogra querida, e a minha mãezinha, dona Ana, as duas estavam aqui pageando, cuidando da grávida, da minha esposa, na minha casa. E eu tinha um compromisso, eu era líder de um dos grupos de louvor da igreja. Aí o que eu fiz? Eu fui até a igreja, tinha uma reunião com a galera da igreja, e eu fui nessa reunião. Só que tinha um detalhe, eu tinha passado por um momento muito complicado financeiro na minha vida, e eu acabei perdendo um carro que eu tinha financiado. Eu tinha pago em dia 30 mil reais desse carro. Isso foi em 2012, 2013, por aí. E esse carro eu acabei perdendo meu emprego, eu não estava muito bem de saúde na época, sofrendo com uma circunstância que um outro pacificador aí, eu conto como Deus me curou também. E eu lembro que eu precisei perder o meu carro. Eu fiquei assim, tão angustiado em dever o carro que eu preferi devolver, fazer uma entrega amigável, coisa que eu não sabia que existia. Só que quando eu devolvi o carro, eu lembrei que eu tinha pago 30 mil reais em dia. E eu tinha acabado de trocar o carro, o segundo carro que eu peguei eu não estava conseguindo pagar. As parcelas estavam 2 parcelinhas atrasadas. O banco esperto, né, me fez a proposta de uma entrega amigável. E quando eu entreguei o carro para o banco, que o banco levou o carro embora, eu me lembrei dos 30 mil reais que eu tinha pago no carro anterior. Meu Deus, foi muito triste isso para mim, sabe? E eu lembro que eu vinha passando por isso, momento de desemprego, eu fiquei 2 anos, mesmo tendo uma profissão que é muito raro de se encontrar hoje, vendedor que esteja disponível, todos os vendedores sempre estão trabalhando, e eu passei por um deserto de 2 anos sem emprego, me considerando um excelente vendedor, um excelente profissional na área que eu atuo, e nesses 2 anos desempregado, eu tive que perder o meu carro. Graças a Deus que a minha casa nós demos um jeito de continuar pagando, né, a prestação na época, mas eu perdi o carro. Então eu já não vinha de um momento legal, perca financeira, desemprego. E o interessante é que eu tinha cargos, serviços a realizar na igreja. E serviços exaustivos assim, sabe? Cuidar do tal do jovem, gente, não é fácil. E cuidar do jovem músico na igreja é um desafio para poucos, né? E eu lembro que eu não desisti das minhas funções, eu continuei atuando na igreja. E tinha essa reunião numa segunda-feira à noite, e eu falei para minha esposa, eu vou rapidinho lá, tá? Se você precisar, me ligue, tá aí a sogra, minha mãe com você, fique tranquila, você tá bem cuidado.
Cheguei na igreja, aproximadamente 8 horas da noite, deixei meu carro. Eu não vou saber agora o nome da rua, meu Deus. A Doutor Laranjeiras. Agora eu não lembro qual que é o nome da rua. Minha igreja é ali na frente do quartel. Eu sei que eu não deixei na rua principal, que não tem como estacionar. Eu deixei na rua lateral. Só que eu tinha um Uno, aqueles Uninho. Era 2001, né? Não, 99. Ah, coisa espetacular, gente. E eu deixei bem na esquina o Uno. Bem na esquina da rua lateral, bem no escurinho, assim, sabe? Naquele breu ali. E deixei o Uno ali, entrei para a reunião às 8 horas da noite, normalmente, como nós sempre fazíamos com os líderes do louvor da igreja, e conversando com meus amigos lá, criando projetos, pensando nos ensaios e coisa arada e tal, e pá. Beleza, terminou a reunião, estávamos em 6 na reunião, era umas 10 horas da noite, eu saí, quando eu cheguei na esquina, que eu olhei, cadê o carro? Eu falei, meu Deus, sempre acontece isso comigo, não sei se acontece com vocês, eu estaciono e nunca lembro aonde que eu estaciono o carro, né? Eu falei, eu devo ter estacionado o carro dentro do estacionamento, lá coberto, né? Retornei ao estacionamento coberto, olhei, cadê o bendito do Uno, gente? Voltei para a rua, quando eu cheguei na rua, eu me toquei que tinham roubado o meu carro. Nessa hora, o que eu lembrei? O que vocês acham que eu lembrei? Imagine, eu lembrei de todo o calvário que eu estava passando, todas as lutas, todas as dificuldades que eu estava passando, uma pedrada atrás da outra. Esse carro que eu perdi para o banco, que eu devolvi, me bateram 2 vezes no carro. Eu estando certo, eu estava caminhando certo 2 vezes. A primeira vez foi um prejuízo de 7 mil reais, a segunda vez um prejuízo de 8 mil reais. As duas bateram, eu acabei de tendo que devolver esse carro para o banco, eu estava desempregado, a minha esposa para ganhar o bebê naquela semana. E detalhe, esse carro que roubaram, o meu pai me ajudou a dar uma entrada e um amigo meu me ajudou com o valor para me poder dar uma entrada nesse carrinho. Era um carrinho de 6, 7 mil reais. Eles me ajudaram com metade do valor praticamente, né, para mim pagar parcelado para eles e eu fazer uma promissória do resto do carro e eu continuar pagando. Então era parcelado o carro. Aí quando roubaram o carro, eu falei, meu Deus, não roubaram só o carro, roubaram o empréstimo do meu pai e do meu amigo. Eu pensei, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso, né? Na hora da cabeça da gente é a primeira coisa que vem. Quando você passa por um momento difícil, uma coisa de perca, um roubo, alguma coisa assim, foi a primeira coisa que veio. Eu lembro que quando eu me toquei que tinham roubado o carro mesmo, eu retornei à esquina assim, e eu perdi, eu não conseguia falar, sabe, nada. E eu preferi ficar quieto ao invés de falar o que eu não devia, murmurar e reclamar. Eu lembro que eu olhei para cima no céu, naquela noite estrelada assim, e eu fiquei 1 minuto, 2 minutos, olhando lá para Deus. Que eu sabia que lá naquele céu que ele fica, estava me olhando também para baixo, e eu fiquei olhando para ele, e ele ficou olhando para mim, e eu olhando para ele. E eu não consegui falar nada, gente. Não consegui falar nada, não reclamei, não pedi, não consegui orar, não consegui falar, tenha misericórdia, vai atrás desse ladrão, não saiu palavra nenhuma. Fiquei eu uns 2 minutos em silêncio, olhando para cima. Aí eu lembro que eu entrei e meu pastor veio, nossa, você tá branco, eu já sou branco, né? Ó, imagina eu branco de susto ainda. Falou, nossa, você tá branco, Robson? O que aconteceu? Eu falei, pastor, acabaram de roubar o meu carro na frente da igreja aqui. Aí fomos correndo para dentro da central de segurança da igreja, pegamos as câmeras, aproximadamente eu cheguei na igreja às 8 horas, 8h30 da noite, meia hora depois, um indivíduo estava subindo a rua com outro amigo dele, e ele vem rapidinho na porta do Uno com outra chave, abre a porta do Uno em 30 segundos, entrou no Uno, já colocou aquela chave, que eu não lembro como é que chama o nome agora, acho que Misha, que eles falam, né? Dentro do Uno. Resumindo para vocês, em 1 minuto ele abriu a porta do meu carro, que estava chaveado, funcionou o meu carro, o Uno, e foi embora. Eu não sabia que dava para fazer funcionar o Uno até com pirulito, gente do céu. Até com chavinha de brinquedo se faz funcionar o Uno. E eu sei que eu fiquei vendo a câmera, em 1 minuto da atuação desse rapaz, ele conseguiu entrar no meu carro, funcionou o meu carro e ó, foi embora. Vazou com o meu carro, que eu tinha comprado especificamente para quê? Para poder levar a minha esposa para ganhar o bebê dali 2 dias, 3 dias no máximo. Eu olhei aquilo, liguei pro meu irmão,
eu era mais novo, né? A gente faz umas coisas meio sem pensar, né? Liguei pro meu mano, pro Rodrigo, falei, mano, vem pra cá, roubaram meu carro. O quê? O que aconteceu? Eu falei, não, suba aqui na igreja, vamos procurar o meu carro. Ó as ideias, gente. Na hora você fica meio sem saber o que fazer, né? E aí saímos com o carro dele, andamos em tudo que é lugar, fomos nos bairros da cidade que poderia ter o carro. Fomos até lá perto do Rio Banana, pro lado da Santana, porque só pra vocês terem ideia, é loucura. Na hora você fica nervoso, né? Aí nós estávamos andando em um bairro da cidade ali, eu olhei pro meu irmão e falei assim, cara, o que que a gente tá fazendo aqui? Aí ele falou, ah, estamos procurando teu carro. Daí eu falei, não, mas e se nós achar o carro? Nós vamos chegar para quem roubou e falar assim, ô semelhante, tudo bem? Boa noite, paz de Deus. Vocês podem devolver meu carro? Não tinha lógica o que eles estavam fazendo, né? Aí eu falei, mano, vamos embora, deixa quieto. Eu falei, é procurar uma agulha no palheiro, literalmente. E ele falou, Sérgio, quer ir embora? Eu falei, vamos embora, tranquilo. Aí, ele me deixou em casa, eu cheguei. Parece que quando acontece uma coisa ruim, parece que a tua família sente. Você não é assim com a tua mãe, com a tua esposa e tal. Aí minha mulher já estava desconfiada. Eu falei para os amigos queriam postar na internet, né? Carro roubado e tal. Eu falei, gente, não postem nada. Esperem eu chegar em casa e contar para minha esposa. Ela tá para ganhar o bebê amanhã ou depois. Eu não quero que ela tome esse susto, né? Aí eu cheguei lá na sala, olhei para minha mãe, para minha sogra, falei, ó, não fiquem desesperadas, tá? Mas aconteceu uma coisa. O que aconteceu? Sabe quando vem uma sequência de coisa difícil, coisa ruim atrás da outra? Daí eu falei, roubaram o carro lá no estacionamento da igreja. As duas começaram a chorar, gente, na sala. A sogra e a minha mãe. Eu nunca vou esquecer. Aí eu vim pro quarto, que é no fundo da minha casa, entrei, minha esposa tava barriguda, assim, coitada, cansada, deitada por ladinho na cama, assim. Aí eu sentei e falei, meu amor, eu tinha mandado mensagem para ela que eu estava atrasado, que tinha estragado o carro. Aquele carro, gente do céu, o tanto que aquele carro me incomodou e estragava, você não tem ideia. Estragava por tudo. Eu até descobri que tem uma tal de sonda lambda no carro. Estragou 2 vezes a tal até da sonda lambda do carro, pra você ter uma ideia. Então o carro sempre estava estragando. Se não era pneu, era o motor. Se não era motor, era água. Se não era água, era gasolina, enfim. E eu tinha falado para ela que tinha estragado o carro. Aí eu cheguei e falei assim, ó, infelizmente não estragou o carro, Noemi. O que aconteceu? Eu falei, roubaram o carro lá do estacionamento da igreja. Quando eu falei isso, gente, eu nunca vou esquecer da reação dela, sabe? Ela fechou o olho assim, respirou fundo e desceu aquela lágrima bem devagarzinho do olho dela, assim, sabe? Eu tenho certeza que ela pensou e lembrou de tudo que a gente estava passando também, nos 3, 4 anos de muitas provações e coisas difíceis, né? E eu sei que ela olhou para mim quando ela foi falar alguma coisa. Eu precisei ser muito homem nesse momento, sabe? Muito homem mesmo. Eu acho que todo marido, nessas horas, ele usa uma força que, não sei, vem de Deus, não pode ser da gente, né? Eu olhei pra ela e falei assim, mas não se preocupe, tá, meu amor? Ela olhou pra mim e eu falei, vai dar tudo certo, tá bom? Não se preocupe, Deus vai dar um jeito, vai dar tudo certo. Eu não quero que você fique preocupado, tá bom? Descansa teu coração. Ela ficou meio sem reação, ficou mais calma e eu saí destruído do quarto. Meu Jesus amado. Aí, o que foi a reação que eu tive? O versículo que eu li aqui para vocês, ele diz assim, ó. Prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como quem é ignorante, mas como quem é sábio. Uma pessoa ignorante nesse momento iria blasfemar contra Deus, ia falar assim, eu estava na igreja e roubaram meu carro, se eu estivesse matando, fazendo, me prostituindo, bebendo, loqueando, podiam roubar. Mas eu estava na igreja, eu não falei nada. Eu procurei ser sábio nesse momento, sabe? Não quis reclamar e murmurar de terem roubado meu carro. Aí o outro versículo diz assim, ó, os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Essa foi uma oportunidade. Boa? Jamais. Muito difícil. Minha esposa para ganhar o bebê, eu desempregado, o carro tinha sido dinheiro emprestado para mim dar entrada no carro e o carro tinha sido roubado. E o que eu ia fazer? Esbravejar, quebrar, brigar, murmurar, xingar, ofender Deus, me revoltar contra Deus, como muitas pessoas fazem? Não foi essa a criação que eu tive, sabe? E a fé que eu acredito, que eu compartilho. Só que nesse momento eu não tive palavras para orar, gente. Eu estou sendo sincero, eu falo bastante, mas nessa hora eu não consegui falar com a minha mãe, com a minha sogra. Foi só o que eu falei com a minha mulher. Aí depois que eu falei com ela, eu não consegui orar também, nada. Aí eu mandei mensagem para os amigos, né? Falei, galera, já contei para minha esposa, se vocês puderem postar no Facebook aí, pra gente fazer uns compartilhamentos, para ver se alguém encontra o carro, né? Aí vocês me ajudam. Nossa, gente.
Nessa hora você vê a preocupação dos seus amigos e das pessoas que realmente se importam. Até mesmo aquelas pessoas que você nem considera amigos, mas que te conhecem e que sentem a tua dor. Sabe, você compartilhar da sua dor com os outros não é só você entender, mas é quando as pessoas entendem o momento difícil que você está passando. E eu lembro que eu acho que mais de 100 pessoas compartilharam a foto do meu carro. O meu amigo Gesiel Thomas, quero mandar um grande abraço pro meu amigo índio, pro Thomas. Ele fez uma montagem de um vídeo urgente, carro roubado. Aí fez a foto, mostrou um detalhe que tinha um amassado atrás do carro, um adesivo. Enfim, fez um vídeo muito bem feito. Foi postado lá, o Sérgio da Mata postou, o Gesiel. E muitos amigos postaram a foto do carro com o meu nome, que o carro tinha sido roubado e tal. Aí eu vi que todo mundo postou, eu postei também, fiz uma postagem pedindo para os amigos se encontrarem, entrarem em contato comigo. E não tinha mais o que fazer, eu tinha que dormir. E eu lembro que eu não consegui falar com Deus, pedir para Deus misericórdia, né? Só simplesmente fechei os meus olhos e dormi. Só que no outro dia, eu estava, na verdade eu não estava desempregado, mas eu estava num serviço provisório. E que eu tinha conseguido esse carro para quem sabe dar certo o trabalho, sabe? E eu lembro que eu tive que subir a pé trabalhar nesse lugar, que era um serviço provisório, de vendas também. E eu cheguei lá, contei para o dono da empresa que tinha sido roubado o meu carro. Ficaram tudo. Não eram amigos, nós não éramos conhecidos, fazia poucos dias que eu estava lá, né? Aí tive que emprestar o carro da empresa para trabalhar durante o dia. E, gente, que sensação horrível. Toda hora que passava uma caixinha de fósforo verde, que o meu ninho era verdinho, 99, motor Fiasa, ô Jesus, tem misericórdia. Mas toda hora que passava uma caixinha verde ali, um uninho, eu olhava, dava a sensação que era o meu carro, eu lembrava que eu tinha sido roubado, ai meu Deus, dava aquela dor no coração, aquela angústia, aquele aperto, sabe? Aquela preocupação com tudo que eu já contei, né, pra vocês aqui. E foi um dia muito angustiante, assim. E eu lembro que eu não consegui falar com Deus, fiquei em silêncio o dia todo. Na hora de vir embora, deixei o carro que era lá perto lá no centro da cidade, do trabalho, e eu descendo a pé para casa. Descendo a pé, calado, mudo, mas não falei uma palavra. E eu lembro que eu passando aqui, chegando perto de casa, ali na Vila Pequena, quem conhece o Boqueirão que sabe que tem a Vila Pequena, famosa aqui, perto da Shell ali, e eu descendo aquela baixadinha que tinha ali, eu me lembrei de uma loucura que eu fiz há muitos anos atrás, quando eu fui convidado para fazer parte do grupo de louvor da igreja, que eu faço parte até hoje. Isso foi no ano de 2006, se eu não me engano. Eu lembro que a primeira música que eu fui cantar nesse grupo, como back vocal, eu não era vocalista, era o back vocal do grupo. Eu lembro que é uma música muito conhecida de todas as pessoas, tanto católicos como evangélicos, como de outras religiões, todos conhecem essa música. E o refrão dela diz assim, ó: Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu lembro que essa foi a primeira música que lá em 2006 eu cantei quando eu fui para a igreja que eu estou até hoje. E eu fiz uma loucura há muitos anos atrás. Quando eu fui cantar essa canção, eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu parei de cantar assim, a igreja estava com a luz apagada, né? Culto de jovens e tal. Falei, Deus, eu não quero só cantar essa música na minha vida, mas eu quero que isso seja uma realidade na minha vida. Eu não pensei no peso que eu estava falando e fazendo esse propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu quero te louvar, não importa a circunstância. Te adorarei, Senhor. Eu adorarei somente a ti, Senhor. E esse foi um propósito que eu fiz em 2006 com Deus e eu nunca esqueci. Porque foi de verdade que eu fiz. Eu lembro que eu chorei bastante, quase nem consegui cantar a música, mas foi um propósito que eu fiz com Deus. Em 2014, eu descendo para casa, 2015, eu descendo para casa, com meu carro roubado, eu me lembrei dessa loucura que eu tinha feito há muitos anos atrás. Aí, como eu sou doido mesmo, né? O que vocês acham que foi a minha reação? Comecei a dar risada na rua. Comecei a sorrir na rua e falei, ei, Deus. Porque eu converso com Deus assim, eu não sei como que você conversa com Deus, né? Mas eu converso com Deus igual eu tô conversando com vocês aqui, na rua mesmo. E eu falei, ei, Deus, só eu para fazer essas loucuras mesmo, né? Aí eu falei assim, Deus, então é o seguinte, vamos conversar aqui agora, vamos conversar. Primeiramente, me perdoe pelo meu silêncio, não consegui falar com o senhor aí nessas 24 horas quase que passou.
E eu falando com Deus assim, falei, Deus, é o seguinte, o senhor sabe a situação que eu comprei esse carro, amigos me emprestaram dinheiro, então se esse bandido levou o carro e não vai devolver meu carro mais, tipo assim, esse carro não vai voltar para mim mais, eu preciso pagar o dinheiro que essas pessoas me emprestaram, Senhor. O prejuízo não pode ser deles, o prejuízo é meu. Então, por favor, Senhor, me ajude pelo menos a pagar os meus amigos, o meu pai e o meu amigo que me deram esse dinheiro de entrada. Tá bom, Deus? Outra coisa, se esse carro voltar para mim, Senhor, eu não quero que volte pela metade, já tá feinho já de situação. Eu não quero que volte sem porte, sem motor, eu quero que ele volte inteiro, eu não quero ele pela metade. E eu falei, Deus, eu acredito que esse carro pode voltar para mim hoje ainda, eu acredito. Só que aí que foi o negócio pesado, gente. Aí eu disse para Deus, eu lembrei do propósito que eu tinha feito de louvar Ele em qualquer circunstância, e eu falei que eu queria fazer isso e pedir para que essa canção fosse uma realidade na minha vida. Foi uma coisa que eu fui louco de pedir, né? Não foi Deus que falou para mim, fui eu que pedi. E eu falei, eu lembrei do que eu disse para o Senhor em 2006, e se esse carro não voltar para mim, Deus, eu vou continuar te adorando. Eu vou te louvar, não importa essa circunstância. Se ele voltar, eu acredito que pode voltar, e vai voltar inteiro. Mas se esse carro não voltar, eu vou continuar te louvando e te adorando do mesmo jeito. Gente, eu não sei explicar para vocês o que o meu coração sentiu nessa hora. Quando eu falei isso para Deus, parece que caiu um peso dos meus ombros, sabe? Eu não achei o carro não estava ali, mas eu fiquei aliviado, minha alma se regozijou, ficou feliz, eu sentia uma alegria que não é uma alegria que passa, eu senti algo dentro que me queimou o coração de dentro para fora, sabe? E eu lembro que eu apurei o passo, cheguei em casa, aí eu tinha emprestado o carro do meu irmão, porque eu não sabia se a minha esposa ia ganhar o bebê naquele dia ou no outro dia, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, tomei um banho, cheguei cansado, aí tava fazendo umas dietas na época, fiz uma carne, uma saladinha e fui comer. Quando eu tava comendo na mesa, ali a minha janta, chegou um amigo meu, um grande amigo, que olha, de eu lembrar dele me emociono, porque é um cara que me aconselhou muito, um cara que me ensinou a dirigir também, um irmãozão de jogar videogame, de jogar bola, um cara que me aconselhou muito quando eu era adolescente, Vanderlei, que é o apelido dele é O Feio. Hoje o Vando mora lá em Ponta Grossa, e o Vando é um cara que eu amo demais, um irmãozão mais velho mesmo. E eu lembro que ele se preocupou, eu não queria chorar, gente, mas foi uma coisa muito, muito forte eu lembrar disso. Deixa eu me recompor um pouco. E eu lembro que ele chegou na porta com aquela cara de choro, assim, nervoso. E aí, gordinho, como é que tá? Como é que tá? Aí eu olhei pra ele, abri o sorrisão, eu falei, tô igual o Rock Balboa, cara, tô no 15º round, levando bordoada, mas tô aqui ainda. Aí quando eu falei isso, ele abriu o sorrisão e falou, então você tá bem, graças a Deus, eu vi que você tá bem, você já fez brincadeira porque você tá bem. Aí eu falei, entra aí, Wander, eu chamo de Wander, eu falei, entra aí, senta aí, vou jantar, vamos conversar. Cara, enquanto meu amigo entrou e sentou comigo ali na mesa pra conversar, ver como é que eu tava, tocou meu telefone. Escutem isso. Eu atendi o telefone, um amigo meu, que pode assistir essa mensagem também, o Gesiel Lídio, meu brother, evangelista Gesiel Lídio, que eu chamo carinhosamente de reverendo. Robson, tudo bem? Eu falei, ô Gesiel, tudo bom? Cara, um cara me ligou aqui agora. Nossa, é muito forte isso, gente, meu Deus. Ele falou assim, um cara me ligou aqui agora, e ele falou que sabe onde tá o teu carro. Só que ligou pra mim, Robson, eu não sei porquê. Eu passei teu telefone pra ele. Ele já vai te ligar aí. Eu fiquei todo assustado, gente, não sabia o que fazer. Falei, beleza, vou desligar o telefone que vamos esperar. Não deu 30 segundos, tocou meu telefone. Eu atendi, um cara que eu não conhecia. Boa noite, eu tô falando com o Robson. Falei, isso, sou eu mesmo. Robson, meu nome é fulano de tal, e eu sei quem roubou o seu carro. Eu gelei, gente. Ele falou assim, seu carro está aqui em tal lugar, o nome da pessoa que roubou o seu carro é fulano de tal, ligue para a polícia e venha buscar o seu carro. Aí eu falei, nossa cara, muito obrigado. Qual que é o endereço? Ele me disse o nome da rua, certinho, era num residencial, que tinha um monte de prédios, um monte de prédio, um monte de casa.
E eu fui. Nessa hora, piá, né? Era piá de cabeça mesmo. Além de eu ligar pra polícia diretamente, gente, eu peguei o meu amigo, o Vando, mais louco que eu, pegamos o carro do meu irmão e cortemos o trecho primeiro antes da polícia, gente. Olha que loucura. Quando eu cheguei lá no endereço, que eu fui ligar pra polícia. Liguei pra polícia e falei o seguinte, roubaram o meu carro, eu já tinha feito boletim de ocorrência, tudo, né? E uma denúncia anônima aqui me passou que o carro tá em tal lugar. Se vocês puderem vir conferir pra mim. Aí a policial me deu uma lavada por causa de eu estar lá no lugar. Não saia do carro e não sei o que. Me deu uma lavada. E eu peguei e desci. Chegamos com o carro no lugar. E eu lembro que eu peguei e tava com uma camiseta regata, o boné pra trás, assim. E eu falei pro meu amigo, cheguei na frente do carro, assim, fiquei olhando. Olha a cabeça. Fiquei olhando pra dentro do residencial lá. E falei pro meu amigo assim, não vamos chamar atenção, cara, não vamos chamar atenção. Aí ele olhou pra mim assim, cara, você com uma barba desse tamanho, uma roupa dessa, não quer chamar atenção? Vamos voltar pro carro, seu louco. Aí voltamos pro carro. Nessa hora, gente, quando a gente entrou no carro, eu tava com o Celta do meu irmão emprestado. Veio um outro carro e parou do lado do meu carro. Quando eu olhei, o cara mandou baixar o vidro. Fez assim pra mim, ó. Um cara muito sério, moreno, assim, com uma barba, tatuado. Falou assim, ó, mandou baixar o vidro. Quando eu olhei, cara, aquilo gelou de novo. Eu falei, agora ficou bonito, hein? O cara roubou o meu carro, agora me ligou e vai roubar o carro do meu irmão, meu celular, meu dinheiro e a carteira do meu amigo também. Aí eu olhei pro meu amigo, fiquei meio com medo, né? Falei, o que que eu faço? Ele, baixa o vidro, vamos ver o que que é, né? Aí eu baixei o vidro meio com medo, assim. Olhei, opa. Aí o cara olhou pra mim assim, bem sério. Você que é o dono do Uno? Você que é o Robson? Aí eu, ô Jesus, o que que eu falo, né? Falei, sim, sou eu. Ele, cara, teu carro tá ali, ó. É na torre tal, casa tal. O nome do cara que roubou é fulano de tal. Você já ligou pra polícia? Falei, já liguei. Então beleza, então que dê tudo certo, que Deus te abençoe aí. Aí eu fiquei sem reação, falei, nossa cara, muito obrigado. Por que que você fez isso? Ele falou assim, ó, já aconteceu isso comigo uma vez, eu sei como é ruim, Piazão. Mas que Deus abençoe, que dê tudo certo aí a recuperação do teu carro. E aí que eu vi que tinha uma mulher do lado dele, a esposa do lado dele. Ela sorriu pra mim, assim, muito simpática. Ele fechou o vidro do carro dele, era um carro verde, um carro bonitão, e foi embora, gente. Nisso, questão de 5 minutos, a polícia militar chegou lá, com a viatura, entraram e nós ficamos lá fora, lógico, né? Chega de ser Velozes e Furiosos, né? Ficamos lá fora só olhando. A viatura entrou, bateu na porta do bonitão. O cara assistindo o Jornal Nacional lá na casa, bem de boa. Aí a polícia, esse carro aqui, ah, eu comprei, não sei o quê. O que que vai acontecer, né? Foi automaticamente ele foi preso e a polícia já me ligou da 14ª, ó, pode vir buscar o seu carro aqui. A gente acabou de recuperar o seu veículo lá, já o guincho vai trazer, pode vir aqui na 14ª buscar o seu carro. Aí eu tinha falado para Deus que eu queria o carro inteiro, né, gente? Cheguei na 14ª, veio o Robson, grande abraço pro meu amigo Robson da Alfa Veículos, da Alfa Multimarcas. Ele que me vendeu o Ninho, na época eu não tinha nem transferido pro meu nome, levei mais uma mijada do policial por estar na o nome do carro, o carro não tá no meu nome. E eu lembro que eu cheguei lá na delegacia e eu entrei, né? E tinha um rapaz na porta, assim, e eu sou muito comunicativo, gente, né? Cheguei e falei, "Ei, boa noite, tudo bem? Boa noite." E o rapaz que eu dei boa noite era o cara que tinha roubado meu carro. E eu não sabia, como é que eu ia saber, né? E eu passei por ele, ficamos lá no corredor, resumindo a história, demorou um pouquinho, o policial entregou a chave na minha mão, que daí eu ganhei uma chave extra, né? Porque o cara tinha usado outra chave, e fomos lá no pátio da polícia militar, e o meu carro estava lá, exatamente como tinha sido roubado, e com mais um facão de brinde dentro do carro, no banco de trás. A gente colocou a gasolina no carro, e eu desci para casa e em torno de 26 horas, depois que o meu carro tinha sido roubado, eu trouxe ele para minha casa de volta, recuperado, porque Deus tocou no coração de um cara que eu não conhecia, e esse cara me ligou e contou onde estava o meu carro, e eu recuperei o meu carro. Só que eu tenho uma cerejinha desse bolo para contar para você, que foi uma coisa assim espetacular que aconteceu, e foi por isso que eu lembrei de contar essa história, esse testemunho para você aqui nessa noite. Isso aconteceu em 2015. Escuta isso. Foi um milagre. Eu postei foto do carro, agradeci a Deus pelo Senhor ter me devolvido o meu carro, pude trabalhar com o carrinho, nele eu vendi, comprei um Palio, do meu Paliozinho comprei meu Fiesta que eu tenho hoje. Então, foi uma bênção de Deus, né, na minha vida.
Só que passaram-se os anos. Passaram-se os anos. Ano passado, 2022, eu quero que você preste muita atenção no final desse testemunho agora, por favor. Isso aconteceu em 2015. Minha filha nasceu, fui com o meu carrinho buscar ela no hospital mesmo, certinho. Passaram-se 7 anos. 2022, eu retorno para a igreja onde eu estava, que era na sede. Eu tinha ido para a igreja do Tancredo Neves aqui, ajudar com um grande amigo meu, pastor Aguinaldo. E eu retornei para a igreja sede, trabalhar lá novamente. E eu tive um convite para cuidar do culto da quinta-feira, que é o culto dos homens da igreja. Tem igreja que tem culto de mulher, culto de homem, né? E nesse culto de quinta-feira, eu fui ministrar, como eu estou fazendo aqui para vocês hoje. E eu estava falando sobre paternidade, uma paternidade cristã, ser um pai cristão e tal. E era um assunto que eu preguei assim, mostrando para os pais que estavam lá, como que a gente deveria agir nos dias maus, nos dias ruins que a gente enfrenta, né? Que tinha que agir com sabedoria, a maneira que nós tínhamos que reagir às situações ruins que nos acontecem. E daí, no meio dessa palavra, dessa mensagem, preste muita atenção agora, eu lembrei da história do carro que tinha sido roubado. E aí eu contei uma história do meu carro que fundiu o motor, como que eu reagi, e eu contei a história do carro. Comecei a contar, porque eu sou muito detalhista, vocês perceberam. A minha mulher tinha contado essa história em 5 minutos. Eu tô aqui há 40 contando já. E eu comecei a contar a história do carro. Preste muita atenção agora. Quando eu comecei a contar a história do carro que tinha sido roubado, um casal que eu não conhecia começou a ficar alvoroçado. Ele, a esposa e a filha começaram a ficar se mexendo assim, mais que o normal, sabe? Gesticulando. E eu tava pregando, eu não fiquei olhando muito para eles ali, né? Aí beleza, continuei montando a história e tal. Quando eu cheguei na parte da história que eu contei aqui para vocês, que uma pessoa me ligou e falou: eu sei aonde está o seu carro, vai lá, chama a polícia e recupera o teu carro e Deus te abençoe que dê tudo certo. Este casal que estava ali na igreja, escuta isso, agora em 2022, ano passado, eu contando mais uma vez a experiência do roubo do carro, do que Deus tinha feito, eu falei: teve um cara que me ligou e me contou onde estava o meu carro. Na hora que eu falei isso, gente, aquele cara que eu não conhecia, que estava na minha igreja ano passado, o carro tinha sido roubado em 2015, ele levantou a mão assim. Aí eu parei de falar, né? Fiquei até sem jeito, falei: por gentileza, você quer falar alguma coisa? Ele levantou a mão chorando e falou assim: Robson, cara, que loucura. Eu fui o cara que ligou para você para contar onde que o seu carro estava quando ele foi roubado. Cara, eu sei que é difícil de você acreditar numa coisa dessa. Eu fiquei sem palavras. Nós tínhamos umas 50 pessoas na igreja. Eu falei: foi você que me ligou e contou para mim aonde estava o meu carro. Ele falou: sim, na época eu não era da igreja, mas eu vi a postagem do seu carro na internet, fiquei com dó do que aconteceu com você, e eu vi o seu carro e conheci pela postagem e liguei para você para contar aonde estava o seu carro. Esse cara, 7 anos depois, veio a encontrar Jesus na sua vida, congregava na minha igreja, não me conhecia, eu não conhecia ele, e quando eu contei o testemunho que Deus tinha tocado no coração de um cara para me ligar, para contar onde estava o meu carro, a mulher dele falou: é ele, fulano, é ele. Ele é o rapaz do Uno que você ligou. Aí ele começou a chorar, levantou a mão, cara, todo mundo ficou emocionado, foi igual soltar um Hadouken no meio da igreja, assim. Me faltou ar, eu fiquei tão emocionado que eu tive que parar de falar. Sentei um pouco na frente e falei: meu Deus, que loucura é essa? O cara que me ligou em 2015 para contar onde estava o meu carro, 7 anos depois, estava na igreja escutando o meu testemunho e não sabia quem eu era e eu não sabia quem ele era. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não procurem subterfúgios, mas se encham do Espírito Santo
de Deus. Eu contei essa história para você hoje porque foi muito forte. Eu nunca tinha contado na internet isso. Mas eu quis contar essa experiência porque eu não sei, mas Deus sabe o que você está passando hoje. Eu não sei o quanto que o seu coração está doendo aí do outro lado da telinha que você está me assistindo. Eu não sei o que aconteceu que te destruiu hoje. Eu não sei o que aconteceu com você que o teu coração está triste, está sangrando, está doendo, está difícil para você. Mas eu quero dizer uma coisa que a palavra de Deus disse para mim e para você hoje. Não haja como uma pessoa sem juízo, mas procure entender que o Senhor quer que vocês façam. Nós precisamos correr atrás não da nossa vontade, porque na hora dos dias maus a gente quer esbravejar, brigar, responder, resolver do nosso jeito. Mas a palavra de Deus diz assim: não hajam como pessoas sem juízo. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam nos dias ruins. Aproveitem todas as oportunidades que vocês têm de serem cheios do Espírito Santo de Deus. Se eu posso te contar o que me ajudou a passar por essa situação sem fazer algo de errado, me vingar, querer fazer alguma coisa que eu viesse a prejudicar a minha vida, não tem segredo nenhum. O único segredo que existe é a presença do Espírito Santo dentro do coração da gente. Muitas pessoas procuram drogas, procuram relacionamentos extraconjugais, muitas pessoas procuram tantos subterfúgios em bebida, cigarro, vícios e tantas coisas para preencher o vazio do seu coração e a dor que eles sentem. Esse versículo diz o seguinte: não se embriaguem com essas coisas, porque isso só vai trazer desgraça para vocês, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir o pacificador dessa noite dizendo para você: a melhor maneira de você conseguir enfrentar os dias ruins, porque eles existem. Quem sabe hoje, como para mim foi um dia muito difícil, para você está sendo um dia difícil. A melhor maneira de enfrentar esses dias difíceis é se encher do Espírito Santo de Deus. Não busque solução em coisas vazias, não busque solução em pessoas, não busque solução em vícios, não busque solução em coisas erradas. Busque solução em Deus. Peça para que o Espírito Santo dele encha o seu coração. Eu sei que parece uma coisa muito religiosa, quem sabe o que eu estou falando. Como assim, Robson? Será que Deus vai parar a vida dele para me ouvir? Deus cuida de você. E ele se preocupa tanto com você e comigo que ele mandou o seu bem mais precioso há mais de 2000 anos atrás morrer numa cruz de um calvário. Morte de um bandido sendo inocente, para que eu e você tivéssemos chance de ter o Espírito Santo dele habitando em nosso coração. Então não perca mais nem um minuto da sua vida. Peça a ajuda de Deus hoje. Peça que o Espírito Santo more dentro de você. E se hoje você está passando por um dia mau, se hoje você está passando por um dia ruim, se hoje a notícia que chegou até você arrebentou seu coração, eu quero dizer uma coisa para você. O que esse versículo diz aqui, ó. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Viva como os sábios. Os dias que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Eu sei que a oportunidade que a vida trouxe a você é uma oportunidade difícil. É um momento complicado. Mas aproveite essa oportunidade para mais uma vez você ser fiel a Deus. Tenha certeza que você sendo fiel, Deus vai resolver qualquer coisa que você não consegue resolver na sua vida. Amém? Gente, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ficar comigo aí, mais um pacificador. Essa é uma história que eu nunca tinha contado, é um testemunho que aconteceu comigo. E pela internet eu acredito que eu nunca comentei sobre isso. Mas Deus tem os seus meios, Deus tem os seus dias e Deus tem as suas pessoas escolhidas para ouvirem essas coisas que vai só acrescentar e aumentar a nossa fé. O que eu contei aqui nessa noite foi para que você aumente a sua fé no seu coração. Que Deus pode resolver o seu problema impossível. Que Deus pode resolver o seu problema difícil. Eu tenho certeza que Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Só não procure subterfúgio. Se encha do Espírito Santo dele dentro de você. Tá bom? Ó, um beijo no coração.
Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado. E eu te convide mais gente, convide a família, convide os amigos, porque essa programação ela passa toda quarta-feira a partir das 21 horas aqui no meu Facebook, Robson Freitas, e também no meu canal do YouTube, Robson Freitas. Está disponível para você a partir de algumas horinhas o Pacificador. Se você pegou o final da história, do testemunho do meu carro e de tudo que aconteceu, vai daqui a pouquinho estar disponível lá no YouTube também. Você pode compartilhar com seus amigos. Tenho certeza que essa palavra vai trazer apenas benefícios de Deus e bênçãos para a vida das pessoas que ouvirem o que Deus tem poder de fazer nas nossas vidas. Tá bom, gente? Ó, beijão. Deus abençoe, tá? Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Com a vida triste, o coração desanimado, cabisbaixo, pensando que já foi derrotado. O diabo dá risada, vê seus planos se apagando, sua mente se perdendo e seus sonhos se acabando. O pensamento fica confuso e você se perde, pensando que Deus esqueceu. Fica inerte sem saber pra onde chegar ou pra onde ir, andando sem rumo, sem força pra prosseguir. Mas Deus te chamou.